Então você é um menino feminista. Que bom, parabéns, que legal. Então assim, eu acho que é essa conversa que a gente tem que começar a ter desde sempre, né? Desde sempre, de que menina pode a mesma coisa que menino, que menina pode querer ser a mesma coisa que menino, que se a menina quiser ser piloto de caça, ela pode ser piloto de caça. Se o menino quiser ser cozinheiro, ele pode ser cozinheiro, né? Se o menino quiser ser professor primário, professor da educação infantil, ele pode ser professor de educação infantil. Não existe profissão de homem, profissão de mulher. Né? A não ser que seja, sei lá, ser estivador, carregar a caixa. Ainda assim tem mulher que carrega mais caixas do que homem. Né? Hoje, serviço de casa, por exemplo, né? De esse marido de aluguel. Outro dia eu estava vendo um grupo que são mulheres que fazem isso. Eu falei, gente, deve ser ótimo, porque elas não devem deixar nada sujo depois. Porque homem vai fazer um serviço na casa da gente, é uma sujeira que fica depois, que pelo amor de Deus, o cara pra trocar uma tomada meleca a parede inteira. Né? E não é ele que vai limpar depois, né? Porque ele não limpa, só troca a tomada, não é? Sim. Então eu falo, nossa, a mulher já faz aquilo já, ela já está fazendo o serviço já, deixando tudo. Exato. E assim, a gente vai dominar, mas a gente não precisa dominar. Pode todo mundo dominar junto. Mas eu digo de perfeição. É. Que faz. A mulher tem isso de perfeição. Mais detalhista, né? Muito mais detalhista. Porque a gente foi ensinada a fazer desse jeito, não é? Porque a gente é que vai ter que limpar depois. Então você já faz de um jeito que você não suja, não é? É A meio mãe que isso. ensinou assim, né? Então eu acho que é um pouco isso, é a gente ter essas discussões nas escolas, entendeu? Falar sobre isso na escola. E tem que falar, porque tá uma onda aí de masculinismos, né, que chama, então, Red Pill, não sei se vocês estão ouvindo falar essas coisas. Pill, Sigma. Os homens que agora que são superior, que eu só quero mulher se ela tiver até 30 anos, se ela não tiver filho, se ela nunca foi casada, se ela só teve 4 namorados, se ela isso, é tanta regra que eu falo assim, nossa, é tanta coisa pra gostar de mulher, né, que quase tem que pensar que talvez não goste muito, né? Porque tem tanta regra, essa mulher tem que preencher tanta coisa ali, e de repente não gosta tanto assim, né? E tudo bem se não gosta, mas não vem encher a nossa paciência, né? Não pode ser gorda, não pode ser magra, não pode ser alta, não pode ser baixa, não Tem pode que ser ser do jeito isso. que eles querem. Nossa, é tanta regra que você fala, né? Não sei. Então acho que é um pouco isso. Tem que falar porque os meninos, porque agora hoje em dia tem muita fake news. Tem muito algoritmo que pega as pessoas, né? Então a gente começa, sei lá, você faz uma pesquisa no teu celular agora, você vai pesquisar lá tênis branco. Nossa, você vai receber durante um ano propaganda de tênis branco, tênis branco. Às vezes você nem faz a pesquisa, só de eu estar falando isso, daqui a pouco meu celular já começa a aparecer. Pega pelo som, não é? Isso é o algoritmo que fica pegando a gente. Então o algoritmo escolhe. Então escolhe menino de 16 anos, não sei o que, não. Então vai pegar esses meninos e vai trazer para essa coisa da masculinidade, por quê? É menino, 16 anos, não sabe nem chegar nas meninas, são uns tontos, chega errado, a menina dá uma tábua lá, fala que não quer saber dele, então aí vem lá a informação, olha, quando a mulher te dá uma tábua, você tem que ter ódio dela, tem não sei o quê, começa a receber aquilo no jogo, no videogame, e vai captando, então a gente tem que ir conversando, a gente tem que ir conversando, entendeu? Tem que ir conversando pra gente quebrar esses padrões. Pessoal, ó, a gente tem mais 5 perguntas e 20 minutos. Então, a gente precisa acelerar um pouquinho. Boa noite, Nathalie. Meu nome é Sérgio. A pergunta é a seguinte: por que há menos medidas protetivas para as mulheres negras em relação às brancas? Então, aí a gente vai falar de racismo, né? Então o racismo, como eu falei do machismo ser estrutural, está na estrutura da sociedade, o racismo também está na estrutura da sociedade, né? Então, o que acontece? A gente não sabe por quê, mas isso acontece. Os feminicídios de mulheres até o ano retrasado estavam caindo. Quando a gente olhava para o feminicídio de mulher negra, estavam subindo. Então, apesar do geral estar caindo, de mulher negra estava subindo. E a gente acha que é porque as mulheres negras têm menos medidas protetivas. E por que a mulher negra tem menos medida protetiva? Porque ela é mais mal atendida quando ela vai na delegacia. Porque todo aquele racismo que ocorre no dia a dia também acontece na delegacia. Então ela é mal atendida, ela é desacreditada. A prova que serve para a mulher branca, para ela, não serve. Na hora de ganhar os bebês também tem isso. Violência obstétrica. Ela aguenta mais. Então, todo esse racismo, ele se reflete. Então, vocês já aprenderam intersecção? Sabe quando a gente tem aquelas duas bolas, né? 2 círculos e tem um círculo que entra uma parte do outro?
Então, quando a gente tem essas intersecções, que vê que não tem nenhuma lousa aqui, né? Ali. Vê, tem. Mas acho que não tem pincel, tem? Tem, será? Tem? Ó, tem. Ó. Então, ó, a gente tem assim, né? Então, a gente tem aqui, ó. A gente tem isso aqui são as mulheres, tá certo? Aí aqui a gente tem as mulheres negras. E aqui as mulheres pobres. Olha isso aqui, ó. Essa parcela de mulheres, elas são mulheres, então elas sofrem violência de gênero, elas são negras, elas sofrem racismo e elas são pobres, elas têm uma vulnerabilidade social. Aqui a gente tem, ó, tudo isso de mulher negra. Então, a quantidade de violências que essas mulheres vão sofrer vão ser maiores porque ela vai ter essa intersecção. Vão ter várias coisas, várias vulnerabilidades que estão acontecendo com aquela mulher. Então, ela vai sofrer mais situações graves, ela vai sofrer mais machismo, ela vai sofrer mais racismo porque ela é, além de mulher, ela também é negra, então ela também sofre racismo e ela, se for pobre, ela também tem uma vulnerabilidade social. Entendeu? Então, isso é verdade. O sistema, além de machista, além do sistema ser machista, ele é racista e ele é elitista. Então a gente falou aqui que rico não fica preso e pobre vai preso, né? A gente falou que mulher sofre mais no sistema porque o sistema é machista. E a gente está falando que mulher negra sofre mais porque o sistema é racista. Mas é errado isso aí, né? É errado, claro que é errado. E a gente... Mas é errado. Totalmente errado. Deveriam ser as pessoas que teriam mais proteção da lei. Mais proteção do sistema, tá certo? São mais vulneráveis. Mais vulneráveis. Porque uma mulher que tem dinheiro, que tem uma condição financeira melhor, ela tem outras soluções. Ela não precisa, às vezes, da delegacia. Ela tem um advogado, ela tem um apoio lá familiar, que ela consegue sair daquela situação de violência, não é? A mulher que está mais vulnerável, que é a mulher pobre, preta, né? Mulher pobre, preta, é a que mais precisa do sistema e é a que menos o sistema acolhe. Eu até dentro da delegacia também é assim, né? Porque É uma assim. vez aconteceu um negócio, eu fui resolver na delegacia. Eles fizeram a gente, porque a gente era pobre, ficar lá a noite inteirinha. Daí, Esperando. assim que da manhã. Como se você não tivesse que fazer. Nossa, a senhora está ainda não desistiu. Sentada lá Só de fora. canseira, né? A ideia é essa, é fazer desistir. É fazer desistir. O sistema é todo feito para a mulher desistir. Todo feito para a mulher desistir. É complicado, né? Aí você fala, por que a mulher não fica apanhando e não faz a É, denúncia? pior que você não pode xingar ele, né? Porque se é xingar, você vai ser... Aí é rápido, aí soluciona rápido, você vai presa rápido. Presa por desacato. Pessoal, Boa noite, meu nome é Maria Gonçalves. A minha pergunta é por que as leis no Brasil não são mais severas para combater o racismo e a violência de gênero? Então, é aquilo, a gente sempre acha que a solução é a lei ser mais severa, mas aquilo que eu falei quando a gente estava falando acho que foi do sobre homicídio de pessoas homicídio, trans, né? De pessoas LGBT. É isso, nem sempre a severidade da Políticas lei públicas, né? resolve. Às vezes é melhor a gente ter mais políticas públicas, a gente ter mais educação, pra gente já cortar o mal pela raiz, entendeu? Em vez da gente correr atrás do rabo lá e punir, a gente resolve antes de acontecer a violência. Vamos lá para chegar. Oi, Nathalie, boa noite. Tudo bom? Eu sou o Zé Pacheco. E a minha pergunta... O homem da paçoca. Viagem, O que o Estado brasileiro tem feito para diminuir a violência de gênero? Eu acho que uma coisa importante é a Lei Maria da Penha e todas as atualizações da Lei Maria da Penha. Então, desde 2006 a gente teve várias atualizações. Então, a gente teve a Lei da Importunação Sexual, a gente teve a Lei da Violência Psicológica, a gente tem lei que protege a mulher quando ela está na audiência, para ela não sofrer violência durante a audiência do advogado, que fica fazendo pergunta imbecil, idiota, para, né, ficar cutucando aquela mulher. Então, a gente tem bastante leis. Só lei não resolve. A gente tem que fazer capacitação. Então, é educar não só as pessoas, mas educar quem trabalha no sistema de justiça. Então, reeducar delegado, escrivão, policial militar, guarda civil, promotor, juiz, todo mundo tem que passar por essa capacitação.
Porque aquilo que eu falei, a gente aprendeu a ser machista, a gente aprendeu a ser racista. Então a gente tem que ser educado pra gente desaprender isso, né? E eu acho que a gente tem que começar a olhar não com ressentimento. Então, uma pessoa branca fala, agora tudo é culpa do branco, tudo é culpa do branco. Não é culpa da gente. Claro, não fui eu que escravizei pessoas, não foi. Mas eu me beneficio desse sistema. O sistema, ele é mais fácil, a vida é mais fácil para mim porque eu sou branca, né? Aquelas vulnerabilidades lá, eu tô do lado de lá, entendeu? Eu não tô sofrendo aquela vulnerabilidade, a minha vulnerabilidade é porque eu sou mulher, mas eu não sou mulher negra, eu não sou mulher pobre. Então eu tenho que, do meu lugar, né, olhar e falar o que eu posso fazer então para ajudar quem está nessa situação de vulnerabilidade, né? Os homens, a mesma coisa. Os homens têm que olhar e falar, eu como homem, o que eu posso fazer para ajudar a mulher? Eu não bato na minha mulher, eu nunca bati em namorada, eu não xingo. Mas além disso, o que mais eu posso fazer? Eu posso, por exemplo, quando eu vejo um homem tendo uma atitude que eu identifico como uma atitude machista, uma piadinha de mau gosto, uma piadinha homofóbica, uma piadinha racista, eu posso falar, pô, de homem para homem, porque isso conta também. Porque quando o homem é machista, ele não vai me ouvir, ele vai ouvir você. Chegar lá e falar assim, fulano, pô, não tá legal isso aí, pensa se fosse tua filha, pensa se fosse tua mulher, né? Não é legal você falar assim de uma mulher, não é legal você ficar botando foto de mulher pelada no grupo, essa mulher é filha de alguém, né? Faz isso na tua intimidade, mas não precisa ficar expondo isso, entendeu? Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. E a pessoa branca, a mesma coisa, né? A gente tem que ver que não é culpa nossa, mas a gente está se beneficiando desse sistema, né? Eu consigo coisas porque eu sou branca que mulheres com a mesma capacidade que eu, com a mesma inteligência, com a mesma habilidade, de repente não conseguem porque são pretas. Então é isso que eu tenho que olhar. E aí eu tenho que... Então é uma coisa que é muito legal de falar, que é, não basta eu não ser racista. Eu tenho que ser antirracista, né? Então eu tenho que ser militante, assim. Não posso deixar que alguém faça aquilo. Não é só eu não fazer. Eu não posso deixar que alguém faça. Se for um filho, se for um parente, chegar e dar um toque e falar, pô, isso aí não é legal o que você está fazendo. Entendeu? Obrigado, professor. Imagina. Meu tio chama Alex. Porque as pessoas negras ainda são vistas como inferiores parentes aos governantes. Então, eu acho que é por vários motivos, né? Primeiro porque tem esse sistema que é racista. Então as pessoas negras são vistas como inferiores pelo sistema, né? O sistema não dá oportunidade para não dá a mesma oportunidade para essas pessoas chegarem aonde os brancos podem chegar. Eu acho que isso vem mudando, eu acho que a lei de cotas é uma coisa muito importante, né? A lei de cotas raciais, não só as cotas sociais, mas a lei de cotas raciais, porque elas possibilitam que as pessoas negras, né, não brancas, cheguem, tenham mais oportunidades, elas dão uma oportunidade para essas pessoas, né? Então, faz com que essas pessoas, então, possam entrar, por exemplo, numa faculdade. E aí, é muito bonito, porque quando tem a diversidade, olha aqui a nossa conversa. Cada um, aquilo que o Felipe falou do começo, vem de um lugar, traz uma experiência de vida, traz uma história, né, e colabora para a questão. Cada um aqui veio e colaborou com alguma coisa, e falou uma questão, e ajudou a formular uma questão. E falou, nossa, isso que ele está perguntando, olha, era uma dúvida que eu mesma já tinha, né? Olha que interessante que é essa troca. Se for todo mundo igual, todo mundo pensar igual, não tem troca, fica todo mundo lá no mesmo lugar, né? Então eu acho que assim, o sistema é esse sistema. A gente tem que pensar que o Brasil, ele foi construído, né, foi descoberto, né? E quem veio para o Brasil? Os portugueses. Quem? Portugueses. Pedro Alves. Mas quem? Homens portugueses. Os portugueses não trouxeram mulheres para cá. Só veio homem. E aí, o que eles precisavam fazer? Eles precisavam ocupar o espaço, não é? Como é que se dominava antigamente? Era ocupando fisicamente o espaço. Eles precisavam dominar o espaço. Para dominar o espaço, uma pessoa consegue dominar um pedaço, mas mais gente domina mais, não é? Então precisava de mais gente. E como é que eles conseguiam essas gentes? Primeiro... Se aliando a eles. Hã? Se aliando a eles. Então, mas como? Estuprando as mulheres. Eles precisavam ter filhos. Então, primeiro, eles estupram as mulheres indígenas que estavam aqui, né? Então já começa, olha como já começa a nossa história. Por aí já começa, né? Aí, eles fazem o quê? Eles trazem uma quantidade absurda de pessoas negras da África para o Brasil.
que é a maior diáspora, né? Que é esse deslocamento de pessoas. O maior deslocamento de pessoas que já existiu foi com a escravidão, de trazer esse monte de pessoas negras para cá, dominadas, né? Então, tratando essas pessoas como o quê? Bicho, como animal. Porque se ele está tratando como animal, ele não está fazendo nada de errado. Aquela pessoa, ela era um animal, tratada como animal, e ela era um objeto. Você tinha registro, era uma propriedade. Os escravizados, eles eram propriedade dos donos, né? Então aquela violência que ele praticava não era contra uma pessoa. Lembra aquela conversa que eu falei no começo, da objetificação? Não é contra uma pessoa, é contra um objeto. Essa cadeira é minha, se eu quiser quebrar, eu quebro. O escravizado era meu, se eu quiser matar, eu mato. Se eu quiser castigar, eu castigo. E estupram essas mulheres negras para ter mais gente. Então, olha como começa a nossa sociedade. Começa com violência, começa com estupro, começa com esse machismo que pra valer, o que tinha que ter? Tem que ter o machismo. Por quê? Por que tinha esse controle sobre a mulher? Porque aquela brincadeira que a gente fala, né? O filho sempre sabe quem é a mãe, mas o pai não sabe, não é? Antigamente, quem que herdava as terras? Os filhos homens, que eram os herdeiros. Como é que o homem podia ter certeza que aquele herdeiro era filho dele? Porque se a mulher andasse com outro, podia ser filho do outro, aí ele ia deixar a terra dele para o filho do outro. Então, ele tinha que ter esse controle absoluto sobre a mulher, para ele garantir que os filhos dele, os filhos dessa mulher, eram filhos dele, que portanto seriam os herdeiros dele. Entendeu? Então, tudo isso é pensado para funcionar desse jeito. Então, por isso que tinha esse controle sobre o corpo da mulher, por isso que tinha essa coisa da mulher, de poder matar a mulher se ela traísse, porque a traição não tinha DNA. O filho do marido era do marido, né? O filho da mulher era do marido, não tinha como fazer o DNA para ver, a não sei que a criança nascesse muito diferente, mas se não, era o filho dele. Então, tinha que ter esse controle sobre a mulher. Então, a gente tem que pensar nisso, porque isso vem muito de trás. Não vem só na lei, vem nos costumes, vem nos hábitos, né? De que o homem pode ter quantas mulheres quiser, a mulher só tem que ter um homem. Com tudo isso a gente vem trazendo lá de trás, dos nossos antepassados, né? A história vem sendo escrita desse jeito durante muito tempo. E em relação às pessoas negras, é isso, tem que diminuir essas pessoas. Tinha que diminuir porque elas não podiam ser pessoas. Se fosse pessoa, você estava castigando uma pessoa, você estava matando uma pessoa, teria uma pena, né? Ao passo que se elas não forem pessoas, aí tudo bem. E isso vem então desde sempre. E é mais do que comprovado que não existe diferença, né? O cérebro, a estrutura física, tirando a pele, é igual. Não tem diferença. As capacidades, sangue é igual, é tudo, DNA é igual. Não tem diferença, né? Então, ou seja, é uma construção social. Assim como o machismo é uma construção social, nasceu menina é rosa, nasceu menino é azul, aquilo que eu falei, o racismo também é uma construção social. E a gente tem que ir quebrando. A gente tem que tentar ir quebrando. Como é que a gente quebra? Colocando pessoas não brancas nas esferas de poder. Para as outras pessoas não brancas olharem e falarem, nossa, eu me inspiro. Olha lá aquela mulher negra. Djamila Ribeiro, filósofa, mulher negra. Nossa, ela fala umas coisas muito legais. Ela escreve uns livros muito legais. Eu posso também. Eu vou estudar e vou ser que nem ela. As meninas pretas se inspiram nessas figuras, né? Meninos pretos agora se inspiram no Silvio Almeida, que é o nosso ministro dos Direitos Humanos, que é um homem preto, que se vocês puderem, tudo que o Silvio falar, vocês ouçam, porque é maravilhoso tudo que ele fala. Sigam ele no Instagram, Silvio Almeida. Ele é o ministro dos Direitos Humanos. Tudo que ele fala é muito lindo, tudo que ele fala é muito certo. É um homem preto retinto, que é uma pessoa que aí os meninos podem olhar e falar, nossa, olha esse homem falando isso, ele está falando isso para mim, ele está falando coisas que eu concordo, eu posso ser assim. Então é isso, a gente tem que fazer esse trabalho, porque o sistema é feito para dar errado. Entendeu? Eu faço da Michelle? É isso que eu ia falar. A gente tem 5 minutos. É a última? É a última. Nossa, certinho então deu, hein? Uhum. Qual é o impacto da violência e a discriminação de gênero na sociedade? Então, é enorme o impacto da violência, né, na sociedade, da discriminação, porque são mulheres, da discriminação de gênero, então a gente falando, são mulheres
que perdem a capacidade produtiva, né? Então são mulheres que deixam de estudar porque o marido não deixa elas estudarem, e aí elas deixam de ter uma boa profissão. Quantas cientistas a gente não perdeu no meio do caminho? Quantas professoras, quantas promotoras de justiça, quantas advogadas, quantas médicas, né? Porque lá atrás a família já decidiu que quem ia estudar era o menino e não a menina. E menina só tem que aprender a cuidar da casa, não precisa estudar muito, porque depois que começa a estudar fica pensando besteira. Não é? A gente ouve situações assim. Então assim, olha quanto que perde. Ao mesmo tempo, mulheres que sofrem assédio no trabalho, assédio mesmo, né? Aquele assédio do jeito certinho que a gente fala no direito. Assédio no trabalho. Elas deixam de trabalhar, elas perdem a capacidade de dar ideias. Quando elas são muito cortadas no ambiente de trabalho, cada ideia que ela fala, alguém corta. Cada ideia que ela vai falar, alguém interrompe. Elas deixam de falar, elas perdem a confiança no que elas estão falando. Mulheres que sofrem violência, deixam de trabalhar porque ficam machucadas, ficam com vergonha, não podem ir, tem que ir na delegacia, tem que ir no fórum, perde tempo de trabalho. Então o impacto social é muito grande, né? Além disso, as mulheres, o senhor falou quando o senhor foi assaltado, ficou um tempão pensando depois. Mulheres que sofrem violência doméstica sofrem esse estresse, chama estresse pós-traumático. É um estresse depois do trauma, né? Depois de uma situação traumática. A minha esposa teve também e fizeram tipo um sequestro, né? Que eu lá no Jaguaré, levaram ela até o Ceasa. Ela ficou um tempão depois. Ela teve que passar no psicólogo. Isso, porque daí começa com enxaqueca, começa com outros problemas que às vezes o médico nem se liga do que é, mas ela vem numa situação de violência. Ela tem enxaqueca, ela tem dor no corpo, ela tem problema na coluna, ela tem problema de estômago. Às vezes a mulher começa a beber para fugir daquela realidade. Às vezes começa a usar medicamento forte, às vezes começa a usar, tem depressão. Então são vários problemas, é um impacto social muito grande. Até o impacto financeiro, por isso que eu falei que as empresas hoje em dia elas estão preocupadas, até pela questão financeira, porque se elas auxiliarem essas mulheres, essa mulher rende mais no trabalho, que é o objetivo da empresa, é que a gente trabalhe o máximo possível. Então, mas acaba sendo uma coisa positiva, porque acaba ajudando essas mulheres nessa situação. Bom? É isso, pessoal, Alguém né? tem mais alguma dúvida? Alguém quer tirar mais alguma pergunta? Eu queria saber um negócio. Fala. Assim, a respeito de tantos formatos das crianças nas escolas. A respeito dos que? Desculpa, eu não ouvi. E esses pessoal estão matando muita criança na escola. E hoje eu ouvi que as escolas vão ser colocadas muitas polícias nas escolas para aliviar isso. Será que vai ser uma boa isso aí? Será que adianta, né? Será que é esse o caminho? Será que a gente botar mais polícia resolve? Vai o quê? Vai revistar todas as crianças na porta da escola? O caminho não é esse, né? O caminho é conversar. Por que está acontecendo isso, né? Então a gente está vindo de uma situação em que o nível de violência aumentou muito. Primeiro eu acho que teve a pandemia, que acho que ainda vai render muito estudo, né? Os cientistas, os psicólogos ainda vão estudar muito o impacto da pandemia nas crianças, né? Crianças que ficaram de repente de um dia para o outro fechadas dentro de casa, sem socializar, sem conversar, sem ver os amigos, né? Sem aprender a solucionar conflito, né? Só fechado lá, sem aprender a solucionar o conflito com o amiguinho. E tem vezes que nem podia nem ter um diálogo com mãe, com pai, porque a mãe e o pai também estão atrapalhados, tinham que trabalhar, tinham que fazer a comida, tinham que não sei o que, tinha reunião, tinha que ligar o computador para a criança, mas tinha que usar o computador para reunião. Então tudo isso causou um estresse muito grande que eu acho que ainda vai ser avaliado. Eu acho que a gente está vindo de um momento, como país, e acho que nos outros países também, de muita intolerância. Então assim, não pode falar de política, não pode se discutir política. Desde quando não pode discutir política? A gente sempre discutiu política, todo mundo conversa. Política é do dia a dia, cada um pode ter. Não pode discutir religião. Por que não pode discutir religião? A gente não pode discutir fé. Fé é diferente. A minha fé é a minha fé. Ninguém vai ficar discutindo a minha fé. Mas religião a gente pode discutir. Eu posso perguntar qual é a sua religião, como é que é lá na sua igreja, o que você faz. Olha que interessante, na minha igreja é diferente, eu faço assim, assado. E tudo bem a gente conversar, né? Porque a gente parte do pressuposto, se a gente for conversar ou discutir, no sentido de discutir na conversa, que nós duas queremos a mesma coisa lá no fim, que é uma sociedade melhor, mais fraterna, que todo mundo se trate melhor. Se você é budista, adventista, católico, judeu, não faz diferença. Se você quer o mesmo objetivo, o caminho que você vai fazer
São vários rios que vão desembocar no mesmo lugar. Tá tudo certo, não é? A mesma coisa na política. Ah, eu acho que tem que ser mais pela direita. Ah, eu acho que tem que ser mais pela esquerda. Ah, eu acho... E tudo certo. O que que todo mundo quer lá no final? Não é que todo mundo tenha dinheiro, que todo mundo viva bem, que não tenha gente morando na rua, que não tenha ninguém passando fome. Não é isso. Então, beleza, a gente pode discutir. Só que virou uma coisa que agora a gente não pode discutir nada. Porque se o outro parece que... Se você for falar uma coisa que o outro não gosta, você pode levar um tiro. Né? Não pode discordar que você pode levar um tiro. Então, acho que vem se criando uma situação de muita violência, assim, de muita... Resolvo no tiro, resolvo na porrada, eu sou óleo, resolvo, mato, eu não sei o que, é um gripezinho, é um vírusinho, eu vou acabar, não sei o quê. É isso que eu acho que aconteceu. Então, acho que a gente tem que dar uma parada e as escolas têm que começar a conversar com essas crianças. Tem que começar a ver situações de bullying, por exemplo, começar a avaliar, porque senão não vai ter policial que vença. Não vai ter que ter um policial para cada criança. Não tem Aí mais um policial para cada pai da criança, porque da criança chega em casa, reclama, vem o pai tirar. Não tem jeito, entendeu? Tem polícia na rua, vai ter nessas escolas. E não dá para ter mesmo, né? Chega um ponto... também nunca funcionou, né? Pode funcionar, mas funciona fora, né? Eu acho que o que tem que ter é essa conversa comunitária, de todo mundo conversando, e todo mundo falar, gente, vamos baixar um pouco a bola aqui, vamos começar a solucionar os conflitos de forma diferente, né? Por exemplo, bater em criança, né? Por que a gente acha que é tão normal bater em criança? Gente, não tem nada de normal bater em criança. A gente bate na criança por um motivo, porque a gente é maior que ela. Se ela fosse maior que a gente não batia. A gente ia ter medo de apanhar. Não é verdade? Então assim, mas por que a gente bate? Ah, minha mãe me bateu, eu fiquei ótima. Será que ficou ótimo mesmo? Olha aí o que tá dando na nossa sociedade. Não sei se tá tudo ótimo. Violência gera violência. Violência gera violência. A gente, quando a gente tá... Claro, tem dia que a gente tá cansado, que a gente não aguenta mais, a gente quer dormir, aquela criança tá fazendo birra, tá no shopping, te fazendo passar vergonha, dá vontade de dar uma sacudida. Mas a gente tem que parar, respirar e pensar, puxa, eu sou o adulto aqui, né? Eu tenho 100 argumentos para usar com essa criança, que eu não preciso usar o único que eu sou mais que ela, que é a força, né? É difícil, mas é uma comunicação que a gente chama de comunicação não violenta. Aí, se a gente for... Porque senão é assim, o marido bate na mulher, que bate no filho, que bate no cachorro, que bate no coleguinha da escola, e a gente fica nessa, né, nessa toada que assim, não soluciona. Uma hora a gente tem que parar isso. É isso, né, pessoal? Eu gostei demais das perguntas. Eu achei que vocês vieram muito preparados. É muito gostoso falar desse jeito. Obrigada. Vocês vieram muito preparados com tudo. Espero que eu tenha colaborado para vocês. Foi muito bom. Tá bom. Que bom. Mas conversa, foi palestra que você falou tudo, né? Obrigada, viu? Pessoal, a ideia agora... Será que a gente consegue tirar uma foto antes de vocês saírem correndo? Dá tempo? Uma única? Agora eu vou comer. Aí serve no banheiro, não fora. Não, serve só no banheiro e tira a foto. Quem vai conseguir tirar essa foto? Quem mais sabe que é o... Não, mais alto que a senhora. Quem não vai pra Quem é o mais alto? É o Sérgio. Como eu sou pequena, eu vou pra frente de vidro. Só sai a Pri, ó. Quem não tá saindo, vem pra cá. Vem pra cá. Olha, quando eu me chamo aqui, ó. Sai o tchau aqui. Agora vai. Vai. Vai cortando a cabeça. Calma que eu tô muito ruim. Boa noite. Chiquinho, parabéns. Imagina, Peraí, Pacheco.
Você comigo, Obrigada, querida. Você viu o site da Baixo Fronteira do Será?